Hello, everybody. Today is the 23rd of August, a Sunday Olá a todos. morning. Hoje é dia 23 de agosto, domingo de manhã na Califórnia, de onde esta gravação chega até vocês. Meu querido amigo e colega, membro fundador deste canal, está em Santiago, no Chile, e fala com vocês de lá. E estamos aqui porque temos informações muito significativas para compartilhar com vocês, em resposta à pressão máxima que Scott Bessent afirma que vai aplicar sobre o Irã e sobre o que o Irã vai fazer a respeito disso. Se vocês gostam do que fazemos, por favor, curtam e se inscrevam no canal. Acessem nosso canal no Substack e se tornem membros pagos para receberem isso diretamente na caixa de entrada. E com essa introdução, Vijay, a palavra é sua. Por favor, diga o que precisa dizer para informar nosso público sobre o que vai acontecer com a campanha de pressão máxima. Vamos começar pela questão nuclear, porque há poucos dias, a ex-deputada americana Marjorie Taylor Greene publicou nas redes sociais que antes de deixar o Congresso dos Estados Unidos, participou de reuniões em que autoridades do governo americano especulavam abertamente sobre usar um dispositivo nuclear contra os iranianos. Isso porque agora ficou muito claro que a campanha militar dos Estados Unidos contra o Irã está basicamente paralisada. Então, Marjorie Taylor Greene, que renunciou ao Congresso, disse que esteve nessas reuniões. Ela afirmou que é pura maldade, essas são as palavras dela, o fato de os Estados Unidos estarem realmente considerando usar uma arma nuclear contra o Irã. Também é preciso deixar muito claro que os Estados Unidos já usaram armas nucleares contra o Japão 2 vezes, em Hiroshima e Nagasaki. Então, sabe, o fato de eles dizerem isso, mesmo em privado, não deve ser encarado de forma leviana. Está muito claro que países que têm um escudo nuclear. Vamos pegar os 2 exemplos da Coreia do Norte e da Líbia. A Líbia estava desenvolvendo uma arma nuclear por meio de um programa em que coordenava ações com países como o Paquistão e outros. Então, Muammar Gaddafi decidiu abrir mão do escudo nuclear. Depois de abrir mão desse escudo nuclear, no início dos anos 2000, quando chegou o momento, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos e pela França, lançou um ataque contra a Líbia, destruiu o país e matou Muammar Gaddafi. Enquanto isso, mais ou menos na mesma época, a República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, testou uma arma nuclear e depois declarou abertamente que era um Estado com armas nucleares. Bem, desde então, ela não foi atacada, nem enfrentou o tipo de campanha de pressão que muito bem poderia ter enfrentado. Sabe, nas últimas semanas, Donald Trump chegou a se retirar de um exercício militar com os sul-coreanos, dizendo que quer abrir mais uma vez uma negociação com o Norte. Eles tratam o Norte como um parceiro em condição de igualdade. Agora vem a questão do Irã. O Irã, como sabemos, não tem um programa de armas nucleares. Os Estados Unidos o acusaram de ter um programa. Não tem. A Agência Internacional de Energia Atômica verificou, em várias ocasiões, que não vê evidências de um programa de armas nucleares. O estoque de urânio que existe lá está enriquecido a 60%. Isso por si só não é suficiente para uma arma nuclear. Eles disseram muito claramente, estão interessados em energia nuclear, não em uma arma nuclear, e também em medicina nuclear. Isso é, de fato, uma parte muito importante da medicina moderna. Também se enriquece urânio para a medicina nuclear. Então eles deixaram isso muito claro. É isso que estão dizendo agora. Apresente o ponto de vista de Marjorie Taylor Greene, esteja ela certa ou não. Digamos que, para os fins da nossa conversa, ela esteja certa. Os Estados Unidos estão ameaçando usar uma arma nuclear contra o Irã. Os Estados Unidos estão ameaçando escalar ainda mais contra o Irã. Bom, que escudo o Irã tem? O Irã não tem um escudo nuclear, um escudo de armas nucleares. Então, há uma conversa muito clara acontecendo dentro do Irã, em Teherã, entre pessoas que sabem do assunto, sobre elevar o nível de enriquecimento de 60% para 90%. Há uma conversa muito clara.
Por que você não faria isso como um escudo? Talvez você nunca queira usar uma arma nuclear, mas quer tê-la como escudo. Por que não enriquecer a urânio a 90%? Isso seria feito para se proteger. É um escudo. Não é uma arma propriamente dita. E por que o Irã não sairia da Agência Internacional de Energia Atômica e se desvincularia do Tratado de Não Proliferação? Afinal, Israel, um aliado próximo dos Estados Unidos, não é membro da Agência Internacional de Energia Atômica, não participa do Tratado de Não Proliferação e tem uma arma nuclear ilegal. Então, por que o Irã não cruzaria a linha vermelha dos 90%, se isso protegeria o povo iraniano? Há 440 quilos de enriquecimento em nível que pode ser usado para armas. Sabe, eles poderiam passar de 60% para 90%. Não é que eles não tenham uma barreira científica, eles sabem como fazer isso. Eles não têm uma barreira tecnológica, eles conseguem fazer. É uma questão política. Eles querem fazer isso? Já estão no meio de uma guerra com os Estados Unidos. Querem provocar uma ação adicional? Não vejo por que não. Logicamente, acho que o Irã calculou muito bem. Estamos agora no fim de outubro. Vamos fazer uma pequena contagem aqui. Setembro, outubro. E o que acontece no começo de novembro? Os Estados Unidos têm uma eleição de meio de mandato. É mais do que provável, especialmente considerando que os Estados Unidos decidiram iniciar uma guerra tarifária com o Canadá. É mais do que provável que a situação econômica não vá melhorar. Então, o partido político do Sr. Trump, o Partido Republicano, vai ser prejudicado nas eleições de meio de mandato. Isso vai enfraquecer o Sr. Trump. Dá para fazer essa análise dos dois lados. Por um lado, isso poderia enfraquecê-lo. Poderia também encorajá-lo. Afinal, ele é o presidente. Ele pode dizer, não me importa o que o Congresso diz. Nós vamos lançar uma arma nuclear. Seja lá o que for. O Irã está se preparando para o longo prazo. Está se preparando para uma longa batalha. Recentemente, fiz uma reportagem sobre a questão das forças de resistência iraquianas. Elas têm até 30 de setembro para efetivamente entregar suas armas e, se integrar ao exército iraquiano. As várias forças de resistência no Iraque, as milícias, estão dizendo, olha, não vamos fazer isso a menos que os Estados Unidos deixem o Iraque. Elas fincaram o pé. Disseram que o prazo de 30 de setembro é um prazo para os Estados Unidos se retirarem do Iraque. A questão da entrega das armas vai acontecer depois disso. Elas não querem entregar suas armas. Enquanto mantiverem suas armas, as posições dos Estados Unidos dentro do Iraque estarão ameaçadas. Lembre-se de que eu disse antes, o sinal para a resistência iraquiana ainda não foi dado. Eles não começaram a atacar posições dos Estados Unidos de forma alguma. Estão se contendo. Então, o Irã tem vários pontos de escalada. As forças da resistência iraquiana podem atacar bases dos Estados Unidos no Iraque. Eles podem passar do enriquecimento de 60% para 90%. Podem suportar esta guerra. E vamos falar disso em um minuto, por causa das oportunidades econômicas oferecidas pelo Paquistão e assim por diante. Provavelmente conseguiriam suportar este conflito, com sofrimento para a população. Não existe guerra sem sofrimento. Sofrimento para a população. Mas parece que as pessoas, um grande número delas, estão dispostas a resistir, se isso significar não se render. Então, nesse sentido, o Irã tem margem até novembro. Margem suficiente até novembro. E se por volta de novembro o Irã se declarar uma potência com armas nucleares, bem, toda a situação muda. Porque aí, o Irã, se tivesse algum tipo de arma nuclear, poderia ameaçar diretamente aliados muito próximos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos teriam de recuar, assim como recuaram diante da Coreia do Norte. Então acho que na questão nuclear, eu não diria que o Irã está fazendo isso porque quer. Acho que fez um cálculo. Considerando que os Estados Unidos são capazes de usar armas nucleares,
Marjorie Taylor Greene não é totalmente confiável o tempo todo. Marjorie Taylor Greene, she's not entirely reliable all the time, but let's say that she's 50% correct in her... Mas digamos que ela esteja certa em 50% do que disse. Ela falou: ouvi pessoas dizendo isso. Mesmo que ela esteja certa em 50%, é provável que os Estados Unidos sigam nessa direção, se ficarem desesperados. Então os iranianos estão fazendo seus cálculos. Não acho que eles queiram desenvolver armas nucleares, mas podem decidir que essa é a coisa mais inteligente a fazer estrategicamente. Enriquecer urânio a 90%. Talvez testar uma arma. Talvez deixar um arsenal pronto. E talvez então deixar muito claro aos Estados Unidos que se tentarem ir além, se não vierem negociar a paz, um de seus aliados mais próximos enfrentará uma ameaça, assim como a Coreia do Norte consegue ameaçar Seul, logo do outro lado da fronteira. Sabe, há muitos aliados dos Estados Unidos do outro lado do mar, bem perto do Irã. Então acho que o Irã está de fato numa posição dita forte neste momento. Não está numa posição política fraca. Ele tem essas opções. Mas acho importante falarmos um pouco sobre sua viabilidade econômica e depois sobre as mudanças que estão ocorrendo nos Estados Árabes do Golfo. Mas sabe, o ponto inicial precisa ser que esse enriquecimento a 90% está em discussão. A ideia de construir um escudo nuclear está em discussão. Acho que os iranianos foram levados a isso pela política dos Estados Unidos. Não acho que seja uma opção preferida por eles, mas certamente é uma opção para proteger 100 milhões de pessoas e proteger seu modo de vida. Bem, obrigado pela pergunta, Vijay. E é uma pergunta muito boa em termos de como essa lógica funciona. E eu quero compartilhar com nossa audiência global, já compartilhei isso com você antes, que temos informações de alguns círculos muito privilegiados dentro do Irã. Com base nisso, reportamos a você e agora estamos informando pela primeira vez nossa audiência global que, acredito, somos os únicos a reportar isso, que temos conhecimento de uma decisão tomada pelo líder supremo Mustafa Khamenei. Temos conhecimento da decisão. Mustafa Khamenei deu sinal verde, deu autorização aos seus engenheiros nucleares, à sua equipe nuclear, para que eles possam e devam prosseguir com o enriquecimento de urânio a 90%. Isso não significa que ele tenha dito, vão e detonem um dispositivo nuclear. Esse seria o próximo passo. Mas agora eles tomaram essa decisão que foi muito, muito difícil para eles tomarem. Como você acabou de explicar, eles não queriam seguir por esse caminho. Mas por causa das políticas estúpidas e completamente infundadas adotadas por Trump e seus aliados, acusando o Irã de desenvolver armas nucleares, eles agora empurraram o Irã a ter essa carta na mão. Assim, se a situação apertar, eles já têm um estoque de 440 quilos de urânio em grau nuclear, enriquecido a 90%. Isso representa uma escalada muito significativa da parte deles, mas que lhes foi imposta pela absoluta estupidez de Trump e de quem quer que o aconselhe. E em relação às informações de que você fala, não é só Marjorie Taylor Greene. Noticiamos neste canal que até cerca de uma semana atrás, quando Trump se reunia em Camp David com seus aliados próximos e membros do gabinete, ele levantou a ideia de usar bombas nucleares, dispositivos nucleares, contra o Irã. Então Dan Kane, o chefe do Estado-Maior Conjunto, disse não, pare. Não vamos por esse caminho. Então ele vem cogitando essa ideia simplesmente porque não sente que algo que o prejudique, sabe, esteja fora de cogitação. Isso não o prejudica. É assim que funciona na mente estúpida dele. E há outras coisas também que queremos noticiar nesse canal. Quero dizer, nós discutimos com você, Vijay, que em vez de afastar o Paquistão do Irã, Trump empurrou o Paquistão para mais perto do Irã. Na segunda-feira, Asim Munir, a pessoa mais importante do Paquistão em termos de decisões militares e de decisões civis, estará no Irã com uma agenda de 12 pontos, reunindo-se com todo mundo.
Todo mundo, exceto o líder supremo. Mas o líder supremo será representado por várias pessoas, incluindo o presidente Pezeshkian, Mohsen Rezaiei, seu chefe militar, o chefe da Guarda Revolucionária, Vahidi, e outros. Então o Paquistão não está sendo afastado. Na verdade, está sendo empurrado na direção do Irã. É uma decisão muito importante e extraordinariamente sensível do governo paquistanês, com base nas informações que temos, facilitada pela China e pela Rússia. Então pode seguir, Vijay. Há muita coisa para você comentar. Go ahead, Vijay. Lots for you to comment on. Yeah, I mean, the first thing is I think people may not know. Sim, this, but, quer dizer, a primeira coisa é que acho que as pessoas talvez não saibam disso, mas o comércio entre Paquistão e China é enorme, sabe? E está crescendo o tempo todo, enquanto o comércio entre os Estados Unidos e o Paquistão diminuiu. Então é importante prestar atenção nisso. A segunda coisa importante é que, de novo, talvez as pessoas não percebam, mas o Paquistão tem uma fronteira muito extensa com o Irã, e o comércio transfronteiriço está na faixa de algo como 3 bilhões de dólares americanos. Antes desta guerra ilegal de agressão, os dois lados disseram que queriam triplicar esse valor, de 3 bilhões para perto de 10 bilhões. Acho bastante possível que o comércio aumente, e é um comércio muito bom. Sabe, é bilateral. Tá indo muito bem. E quando o lado paquistanês concluir o gasoduto para levar gás natural ao Paquistão, o comércio vai aumentar drasticamente. 10 vezes, eu acho, talvez até mais. Os iranianos já construíram o lado deles do gasoduto. Agora falta construir o lado paquistanês. E vamos ver, vamos passar de arroz, milho, castanhas e assim por diante para gás natural e produtos manufaturados. Quer dizer, o comércio vai subir na cadeia de valor. Hoje, ele está realmente concentrado em commodities primárias, alimentos e todo esse comércio muito importante de produtos alimentícios. Mas o comércio vai aumentar. E então, quando se tem o Paquistão, independentemente da sua relação histórica com os Estados Unidos, que aliás é uma relação de altos e baixos, porque quando os Estados Unidos precisam do Paquistão, o Paquistão é um aliado próximo, como durante a guerra no Afeganistão. No momento em que decidem que a guerra acabou, como fizeram primeiro, quando os Mujahideen prevaleceram no Afeganistão, os Estados Unidos se retiram. Depois voltaram após o 11 de setembro e, então, se retiraram novamente. Então, sabe, os Estados Unidos são amigos do Paquistão só nas horas convenientes, mas seus vizinhos, Irã e China, não são amigos só nas horas convenientes. Eles estão envolvidos com o Paquistão há muito tempo. Então o que você está vendo é, eu acho, pessoas em Islamabad, no Paquistão, avaliando que a relação delas com o Irã e com a China é, na verdade, muito importante e de longo prazo. Diferentemente da relação com os Estados Unidos, que oscila. Quando os Estados Unidos precisam do Paquistão, precisam dele. Quando não precisam, se retiram. Tariq Ali, no livro dele, Paquistão na Rota de Voo do Poder dos Azraéis, coloca isso muito bem. Ele conversa com generais militares e eles dizem, quando terminam de nos usar, simplesmente nos descartam. Eles retiram as tropas, o financiamento e assim por diante. E isso vem da perspectiva dos militares, uma das instituições mais importantes do Paquistão. Ele cita generais de alta patente falando dessa forma. Então, quando você olha para a situação atual com a China, em certa medida com a Rússia, mas certamente com o Irã, o comércio, deixando de lado a questão diplomática e tudo mais, é realmente muito relevante. O Paquistão é um país dependente de energia. Se esse gasoduto fosse concluído, ligando o campo de South Pars ao Paquistão, o preço do gás natural cairia imediatamente. Sabe, a necessidade de importar por navios e coisas do tipo deixaria de existir, porque haveria um gasoduto chegando ao país. Esse gasoduto poderia muito bem, no fim das contas, chegar à Índia. Poderia subir até a China. Poderia ir para o Afeganistão. Quero dizer, há um enorme potencial de comércio naquela região. Por que estou falando de comércio neste momento? Porque são esses corredores terrestres que estão ajudando o Irã neste momento de crise.
Há também corredores terrestres vindos do Iraque, que estão abertos e abastecendo o povo iraniano com mercadorias, tanto do Iraque quanto do Paquistão. O Irã está sendo abastecido durante esta guerra, quando a economia enfrenta alguma dificuldade. E eu acho, e nós sabemos, que a China e a Rússia tomaram uma decisão clara. Esta guerra no Irã é fundamentalmente importante para a orientação geral que elas estão construindo. Elas simplesmente não podem se dar ao luxo de ver o Irã ser derrotado neste conflito. Sabe, o Irã é infinitamente mais importante para eles do que a Síria era. A Síria não era tão importante para a China e a Rússia. Não era um país estratégico. O Irã, na verdade, é um país muito importante para o projeto Cinturão e Rota. O Irã também é muito importante para a Rússia, por razões militares e políticas. Nesse sentido, eles querem defender o Irã o máximo possível, sem se expor e fazer nada diretamente. Veja, eles não querem iniciar uma guerra em várias frentes com os Estados Unidos, mas também não querem ver o Irã ser derrotado. Isso significa que o Paquistão está recebendo o apoio da China e da Rússia para ajudar a sustentar economicamente os iranianos durante este período. E isso dá aos iranianos, pode-se dizer, uma visão estratégica de muito mais longo prazo sobre como podem resistir mais tempo que os Estados Unidos nesta guerra, porque eles simplesmente não podem ser sufocados nessa guerra. Eles estão recebendo suprimentos de fora. Os Estados Unidos não conseguem impedir o Paquistão de enviar mercadorias. Bem, espere um minuto. Os Estados Unidos poderiam começar a impor sanções ao Paquistão. Mas aí está o problema de sancionar o Paquistão. E eu acho que isso, como mencionei da última vez, já faz parte do conhecimento deles. Eles sabem que quando os países deixam de usar o dólar, fica difícil sancionar o país. Eles também sabem, porque eu conversei com pessoas do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que quando um país é submetido a uma pressão imensa de sanções, ele se afasta e começa a construir relações comerciais em outros lugares. Mark Carney, do Canadá, já disse depois que os Estados Unidos falaram: olha, vamos impor tarifas de 50% sobre XYZ. Ele disse, bem, estamos procurando outros mercados. O que ele quer dizer é China, sabe? Principalmente, ele vai comprar equipamentos agrícolas da China, não dos Estados Unidos. Eles também querem punir os agricultores americanos. Esses são estados que Trump vai precisar vencer em novembro. E se os agricultores americanos virem seus meios de subsistência se deteriorarem, eles podem votar em outro candidato, ou podem ficar em casa. Então, como Mark Carney já disse, olha, vou buscar outro lugar para fazer meu comércio. Se vocês impuserem sanções ao Paquistão agora, e sanções bastante duras, o Paquistão, numa situação economicamente frágil, vai se afastar do sistema econômico ocidental e se integrar mais profundamente ao sistema chinês, no qual já está muito inserido. Sabe, quando viajo para universidades chinesas, sempre vejo, 100 estudantes paquistaneses falando chinês, estudando lá, aprendendo engenharia e assim por diante, para voltar ao Paquistão e poder trabalhar para empresas chinesas. É o que eles sempre dizem. Vim para cá, vou voltar para lá e trabalhar para uma empresa chinesa. É por isso que estão aprendendo chinês. Sabe, eu pergunto a eles, por que vocês vêm aqui aprender chinês e tudo mais? Eles dizem, não, precisamos aprender chinês, temos que trabalhar para isso. Estou ansioso pelo dia em que eles criem empresas paquistanesas e não trabalhem apenas para empresas chinesas. Sabe, aí já é uma situação diferente. Mas não vamos entrar nisso agora. A questão é que quando você sanciona um país, esse país vai se voltar para outros e acabar construindo relações com eles. Então, esse é um risco enorme que os Estados Unidos terão de enfrentar. Se sancionarem o Paquistão como consequência do aumento do comércio com o Irã durante esta guerra, numa tentativa de basicamente interromper o comércio com o Irã e sufocar o povo iraniano até que se renda, se começarem a sancionar o Paquistão vai se aproximar ainda mais da Rússia e da China, com as quais já tem relações muito próximas.
And so then the United States will end up Então os Estados Unidos vão acabar perdendo um país com o qual, na verdade, tem relações bastante boas. Quero dizer, vamos deixar claro, a liderança paquistanesa é próxima da liderança iraniana. Mas essa liderança não tem um problema com os Estados Unidos em si. Eles também têm relações muito próximas com os Estados Unidos. Até o primeiro-ministro e o chefe do exército têm relações muito fraternas com o governo Trump. Eles não têm problema nenhum. Mas, se os Estados Unidos pressionarem, eles vão romper com os Estados Unidos. E isso não vai ser bom. Também não vai ser bom para o sul da Ásia. Só para colocar isso na mesa, como o último ponto que quero destacar. Se o Paquistão romper com os Estados Unidos e passar, essencialmente, a ter laços muito mais estreitos com a China e a Rússia, isso não é bom para as relações entre Índia e Paquistão, que eu acho que você e eu queremos ver melhorar. Which I think you and I want to see improve. This is not great for India-Pakistan relations because then, Isso não é bom para as relações entre Índia e Paquistão, porque, sabe, os indianos vão passar a ver o Paquistão basicamente como um representante da China, o que, na minha opinião, é uma interpretação muito ruim da situação. Espero que não seja assim que Delhi veja isso, mas Delhi vai enxergar isso como uma ameaça. E acho que isso, para mim, é um problema. Então espero que os Estados Unidos não imponham sanções enormes ao Paquistão. Espero que isso não aconteça. Espero que não haja, sabe, a criação desse bloco alternativo que aumente o confronto. Porque o que queremos ver desse governo paquistanês é, de fato, ajuda para reduzir o confronto na Ásia. Queremos que eles possam pressionar os Estados Unidos por meio do comércio para que recuem em relação ao Irã e, de fato, recuem no oeste da Ásia e no sul da Ásia. Esse é o caminho preferível. Não aumentar a confrontação entre blocos. Não queremos ver isso acontecer porque seria um futuro muito sombrio para a região. Sabe, não queremos ver mais confrontação entre blocos, entre Índia e Paquistão. Queremos ver a confrontação diminuir, as necessidades das pessoas serem atendidas e a paz e o desenvolvimento aumentarem e assim por diante. Então, sim, o Paquistão está fornecendo ao Irã uma enorme linha de sobrevivência econômica. Os Estados Unidos têm mecanismos para sancionar o Paquistão. Se os Estados Unidos fizerem isso, o Paquistão vai se aproximar mais da China e da Rússia. Isso realmente não é o melhor para as relações no sul da Ásia, mas pode ser o que aconteça num futuro próximo. Mais uma vez, excelente resumo seu, Vijay, sobre o que está acontecendo. E, para acrescentar ao que você acabou de dizer, tenho que, mais uma vez, recorrer a informações que recebo, inteligência, na verdade, privilegiadas, porque as fontes não as compartilham com outras pessoas. Estou ciente de que Paquistão, Rússia e China, os três países cruciais, consultaram-se entre si nos últimos 2 dias, desde que Bessent começou a fazer aquelas declarações estúpidas. Quer dizer, foram as declarações mais estúpidas que Bessent poderia ter feito. Ele já fez muitas. Mas, mais recentemente, sabe, ele veio com essa de pressão máxima. Pressão máxima, algo nunca antes visto. Nós vamos aplicar isso agora mesmo. E embora ele tenha falado em sancionar o Paquistão, na verdade não anunciou nada do tipo. Mas o Paquistão entendeu o recado. E a Rússia e a China conversaram com o Paquistão no mais alto nível, no nível dos ministros das Relações Exteriores. O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar. É daí que vem essa informação. Fico feliz em informar isso, porque tenho permissão para fazê-lo. É uma informação muito privilegiada. Então eles foram de fato empurrados uns para os outros. Mencionei isso um pouco antes. O Paquistão decidiu enviar Azim Munir. Ele viaja para o Irã na segunda-feira. Ele vai se reunir com todos. Todos. Vai se reunir com toda a liderança militar, toda a liderança civil, o presidente Pezeshkian, o primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores Araghchi, Mohsen Rezaei, o secretário militar, e todos que vão tomar decisões em nome do Irã. E vai haver uma cooperação mais estreita. Agora, para acrescentar mais um elemento de preocupação, na verdade, mas em favor do Paquistão e em favor do Irã, por algum motivo eu diria,
Um motivo estúpido, que não faz sentido nenhum para mim. Os Emirados Árabes Unidos decidiram se juntar ao campo de Israel sionista e dos Estados Unidos. E eles formaram uma aliança entre dois países. A Índia ainda não faz parte, mas talvez venha a se juntar, o que vai piorar a situação. E decidiram encerrar relações comerciais, relações mercantis com o Irã, que em alguns casos remontam a centenas de anos, porque esses iranianos negociam com Dubai há centenas de anos, famílias inteiras, eu conheço muitos deles. Então, mais uma vez, por razões que desafiam a lógica, MBZ decidiu encerrar tudo isso. Agora, nem tudo vai ser encerrado, porque muitas dessas relações são pessoais e vão passar para a clandestinidade. Mas o Irã, como país, decidiu que esse comércio será redirecionado pelo Paquistão. E o Paquistão, obviamente, fica muito satisfeito em assumir esse comércio. Então, embora você e eu, como analistas e pensadores por mérito próprio, sabe, com toda humildade, continuemos dizendo que esses países precisam trabalhar juntos, que precisam permanecer unidos, blá blá blá. Que os Estados Unidos têm que sair porque não estão situados na região, porque não têm boas intenções na região. Os Estados Unidos continuam fazendo coisas estúpidas, continuam fazendo coisas indefensáveis, coisas que não fazem sentido algum, Vijay. Trump tentou exercer o máximo de pressão militar. O que isso conseguiu? Todas as bases foram destruídas. Elas não podem ser usadas. O Abraham Lincoln, o enorme porta-aviões, não conseguiu voltar ao seu porto, porque o porto não existia. Então os marinheiros ficaram lá por quase um ano. Chuveiros com mofo, comida que não dava para comer e assim por diante. E como se sabe, nenhum sucesso militar de que se possa falar. Então aquela campanha parou. Agora começa a campanha de pressão máxima. O que isso vai alcançar? O Paquistão, em vez de ser afastado, foi empurrado para frente, mais perto do Irã. E posso dizer isso com confiança porque vem de uma fonte muito próxima e confiável. A Rússia e a China decidiram apoiar o Paquistão e decidiram manter o Irã viável. O Irã tomou uma decisão. Vai sobreviver até novembro. Iran has made a decision it's going to survive through November. Another piece of news I would like to break on this channel. Outra notícia que eu gostaria de dar em primeira mão nesse canal, professor. O presidente do Irã anunciou, isso já foi anunciado, não sei se isso já é conhecido no Ocidente, que uma equipe de avaliação vai sair para levantar todos os danos causados no Irã pelos Estados Unidos e começar a indenizar o povo iraniano por esses danos, começar a reconstruir suas casas, começar a colocar suas vidas de volta nos trilhos e assim por diante. Quer dizer, é um movimento enorme, enorme de apoio ao povo do Irã. E o povo do Irã, obviamente, tem apoiado isso de forma sólida. Então, minha pergunta para você, Vijay, é: como isso termina quando você tem um cara estúpido que é o presidente dos Estados Unidos? Who is the president of the United States? Very stupid. Muito estúpido. Deixe-me voltar aos Emirados Árabes Unidos, porque acho que esta é uma questão muito importante. Você começou, muito corretamente, dizendo que existe uma relação muito antiga entre o Irã e os vários Emirados espalhados pelo litoral da Península Arábica. Talvez as pessoas não saibam, mas há uma população iraniana muito grande que vive nos Emirados Árabes Unidos, especialmente em Dubai. É uma população grande. Isso vem de centenas de anos. São famílias de comerciantes que vivem nos souks, nos bazares dos vários Emirados, especialmente em Dubai. Você pode vê-las em grande número. Há uma comunidade ali. Elas desempenham um papel na vida nacional de Dubai. E eles mantêm comércio através do Golfo há centenas de anos. Na verdade, as relações entre Dubai, os Emirados Árabes Unidos, Dubai é o mais importante deles, e o Irã melhoraram. Em 2019, houve discussões sobre questões de segurança entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos. Em 2022, o Irã e os Emirados Árabes Unidos restabeleceram relações em nível de embaixadores, contatos de alto nível e assim por diante. Abu Dhabi, na verdade, outro dos Emirados, era muito contrária a se juntar aos Estados Unidos nessa campanha.
Um dos motivos é que não queriam que os portos dos Emirados Árabes Unidos, seus centros financeiros, suas instalações petrolíferas e assim por diante fossem fechados. Não queriam que fossem alvos de retaliação. Então, em certo sentido, os Emirados Árabes Unidos estavam caminhando na direção de uma cooperação pragmática. Esse foi o movimento dos Emirados Árabes Unidos. É bem interessante. No dia 19 de agosto, há poucos dias, os Emirados Árabes Unidos suspenderam totalmente o comércio. E quando digo que suspenderam todo o comércio, estamos falando de cerca de 30 bilhões de dólares por ano. Não é um volume pequeno de comércio. Os Emirados Árabes Unidos eram o segundo maior parceiro comercial do Irã. Como você disse, os Emirados eram a dobradiça. Era o lugar das reexportações. Produtos iranianos iam para os Emirados Árabes Unidos, eram reembalados e exportados para o restante do mundo, para driblar as sanções. E os bazares, os souks dos Emirados Árabes Unidos, na verdade, eram sustentados, eram mantidos por parte desse comércio de reexportação. Esses comerciantes vão ser duramente atingidos no país. Aliás, isso é comércio não petrolífero. Esses 30 bilhões eram de comércio não petrolífero, então não incluem o valor do petróleo. E eu não sei que compensação os bazares vão receber pelo comércio que vão perder. Então isso é importante. Mas eles acabaram caindo na estratégia econômica dos Estados Unidos. Foi nisso que caíram. E é uma pena, porque havia um movimento, particularmente por parte de Abu Dhabi. Aquele emirado tinha desempenhado um papel público ao sugerir que deveria haver espaço para mediação, desescalada e assim por diante. Altos funcionários de Abu Dhabi faziam essas declarações. Mas aparentemente, Dubai é o maior de todos e no fim conseguiu o que queria. E assim, os Emirados Árabes Unidos decidiram romper com o Irã de forma bastante decisiva, expondo-se a retaliações. Esse é o outro lado da questão. Quando você age dessa forma, vai enfrentar dois problemas. Um é que de repente você perde atividade econômica, e o outro é que fica exposto a retaliações em meio a uma guerra. Os Estados Unidos não serão atingidos pelo Irã. Os mísseis iranianos não conseguem chegar a Nova York, mas podem destruir, por exemplo, o centro financeiro de Abu Dhabi, os portos de Dubai e assim por diante. Os portos de Dubai, que na verdade foram construídos com capital indiano, capital ocidental e assim por diante, podem ser gravemente danificados. E eu não sei quem garantiria a reconstrução do porto se essa desescalada e essa mediação não avançarem. Certo. Dito isso, a sua pergunta é, afinal, como isso termina? Como pode terminar? Quando países vizinhos, como os Emirados Árabes Unidos, seguem nessa direção, eles apenas prolongam o conflito. Veja, se todos na região, Iraque, Conselho de Cooperação do Golfo, o CCG, Arábia Saudita, se todos esses países, Paquistão, Afeganistão, Rússia, China, todos eles dissessem, olha, isso precisa acabar. Os Estados Unidos simplesmente não podem continuar levando adiante a guerra. Mas, toda vez que um país como os Emirados Árabes Unidos segue nessa direção, isso dá aos Estados Unidos a confiança de que se os Emirados seguirem nessa direção, talvez consigam convencer o Catar ou o Kuwait e depois a Arábia Saudita. E então estamos de volta, sabe? De volta ao caminho de um conflito permanente contra o Irã, justamente quando o conflito estava, como eu disse, diminuindo. Lembrem-se, em 2022, há apenas 4 anos, os Emirados Árabes Unidos e o Irã trocaram embaixadores. Eles estavam seguindo uma direção muito boa. Agora voltamos novamente a uma direção de confronto, no meio de uma guerra. Um cenário muito feio. Como isso termina? Bem, o fato é que, e isso nos leva de volta ao começo desta conversa, acho que muita gente está de olho nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Porque, sem dúvida, esta é a guerra do Sr. Trump. Não acho que esta seja uma guerra de todo o establishment dos Estados Unidos. Simplesmente não sinto que eles vejam isso como uma guerra necessária. Então, em primeiro lugar, acho que os iranianos têm capacidade de esperar até novembro. O comércio normal segue acontecendo pelo Paquistão,
pelo Iraque, há comércio com a China e assim por diante. Eles estão sendo reabastecidos, há linhas de crédito abertas para eles, e por aí vai. Então não acho que neste momento os iranianos estejam numa condição econômica de se render. Acho que eles podem esperar os Estados Unidos recuarem. Os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos acabam de abrir novos alvos para o Irã, caso os Estados Unidos entrem com um grande ataque. Os iranianos podem atingir os Emirados Árabes Unidos. Ora, essa é uma questão muito séria, porque os Emirados Árabes Unidos se tornaram o eixo de todo o mundo árabe do Golfo. Não são apenas o eixo comercial, mas também um centro de transporte. A Emirates, o aeroporto de Dubai, são realmente o centro de transporte do Oriente Médio. E se os iranianos decidirem fechar isso, as consequências para as viagens no mundo seriam muito, muito graves. Sim, porque quem vai da Ásia para a África, ou da Ásia para a Europa, ou da Ásia para a América do Norte, passa por Dubai. Você voa por Dubai ou por Doha. Esses são os dois pontos de conexão. Claro, também há Istambul. Mas se esses dois aeroportos forem fechados de novo, a consequência para o comércio global será muito séria. Então, o Irã muito bem pode fazer isso. Mas por fim, e voltando diretamente ao ponto principal, se o Irã avançar para o enriquecimento a 90%, se testar um dispositivo nuclear, detonar um dispositivo nuclear e disser, olhem, estamos aqui. Certo. Vocês não queriam que fizéssemos isso. Nós não queríamos fazer isso. Nós dissemos a vocês que não queríamos fazer isso. Mas vocês, ao nos atacarem dessa forma, realmente nos forçaram a testar um dispositivo nuclear. E então a guerra acaba. É o fim da guerra, porque os Estados Unidos não vão querer testar a determinação dos iranianos. Porque, sabe, se o Irã lançar uma arma nuclear de potência intermediária contra Israel, e Israel retaliar, estaremos no meio de um tipo diferente de guerra. Ninguém quer isso, sabe? Ninguém quer isso. Ninguém quer uma grande troca nuclear acontecendo na Ásia Ocidental. Então acho que uma forma de essa guerra acabar é no dia 4 de novembro, seja quando for. Trump sofre uma derrota contundente nas eleições de meio de mandato, e então surge no Congresso um novo tipo de determinação para pressionar muito o Sr. Trump. Sabe, e de fato, essa pressão vai começar a aumentar. O editor do jornal Stars and Stripes foi demitido recentemente. Também foi demitido um jornalista que escreveu a reportagem sobre o USS Abraham Lincoln, as más condições no navio e o fato de os marinheiros estarem descontentes. Depois de escrever essa reportagem e receber a ordem de não publicá-la, decidiram publicá-la. Foram demitidos. Então, haverá murmúrios dentro das Forças Armadas. Haverá murmúrios entre os democratas no Congresso e assim por diante. Vamos ver se isso é suficiente para deter o conflito. Caso contrário, se os iranianos avançarem na direção de um enriquecimento de 90% e testarem uma arma nuclear, bem, então acabou. Sabe, aí teremos um cenário de Coreia do Norte na Ásia Ocidental. Então tudo muda completamente. Eles vão ter que repensar o que acontece em seguida. Então, Zulfikar, se você me perguntar agora, afinal, como isso vai terminar? Termina de duas maneiras. Trump sai enfraquecido. Já acabou assim. Netanyahu parece enfraquecido. Israel desapareceu dessa guerra. Foi um dos iniciadores da guerra. Em grande medida, desapareceu. Acho que perceberam que não podemos vencer. Sumiram. Nem estão presentes nas conversas sobre desescalada. Desapareceram da linha de frente desse conflito. Sabe, esta é a guerra de Trump. Ele não quer sair como perdedor. Se houver pressão dos Estados Unidos, pode terminar dessa forma. Se não terminar assim, o Irã enriquece urânio a 90%. Testa uma arma e então diz, aqui estamos. E aí definitivamente termina, a menos que realmente tenhamos entrado no reino da loucura. Bem, eu tendo a concordar com você, Vijay, mas gostaria de acrescentar uma informação de inteligência que tenho o prazer de compartilhar com você e com o nosso público. Acredito que na noite passada, quer dizer, noite passada para mim, mas domingo de manhã em Teherã, eles tomaram uma decisão.
o governo decidiu que qualquer país que se una a Scott Bessent e aos Estados Unidos para aplicar essas sanções adicionais será considerado pelo Irã um inimigo do Irã. Você ouviu isso? Did you hear that? Sim, quero dizer, é uma posição perfeitamente razoável de se adotar. Vamos reconhecer que o Irã é vítima de uma guerra de agressão. Ele não começou esta guerra. É vítima de uma guerra de agressão. Fiquei muito surpreso ao ver uma carta publicada no jornal The Guardian, no Reino Unido, dirigida a presos políticos iranianos, com signatários entre algumas das vozes mais importantes da intelectualidade de esquerda dos Estados Unidos. Eles assinaram uma carta dessas, dizendo que há duas tesouras atuando aqui. A tesoura do imperialismo dos Estados Unidos e depois a tesoura da República Islâmica. É impressionante que no meio de uma guerra de agressão contra o Irã, alguém escreva uma carta dessas. Quer dizer, neste momento, não há duas opções. Você tem que estar ao lado das pessoas que são vítimas de uma guerra de agressão ilegal. É um crime de guerra. Não havia motivo para atacar o Irã. É um crime de guerra. É isso. É onde estamos. Esse crime de guerra precisa acabar e os responsáveis devem ser levados à justiça. A razão pela qual Marco Rubio e sua equipe sancionaram membros de alto escalão do Tribunal Penal Internacional é porque entendem que, de fato, podem ser alvo de graves acusações de crimes de guerra. Sabe, toda a administração Trump é responsável. Quero dizer, em Nuremberg e em Tóquio, as pessoas que iniciaram a guerra de agressão, os nazistas e os imperialistas japoneses, foram consideradas culpadas por guerras de agressão. E depois foram enforcadas, foram mortas. Era pena de morte. Então, se formos honestos, sabemos que o Sr. Trump iniciou uma guerra de agressão. George W. Bush iniciou uma guerra de agressão contra o Iraque. Se seguimos os padrões dos julgamentos de Nuremberg e Tóquio, eles deveriam ser executados por esse crime. Um tribunal internacional deveria considerá-los culpados de um crime de guerra. Agora, eu talvez não. Eu não sou a favor da pena de morte. Mas eles deveriam ficar na prisão e refletir. E talvez, já que ambos afirmam ser cristãos, que leiam a Bíblia repetidas vezes e reflitam sobre a complexidade do arcabouço moral que estão usando para entender a guerra no Irã. Então, sim, este é um período muito difícil e precisamos ter clareza sobre o que está acontecendo aqui. Se o Irã decidir amanhã enriquecer urânio a 90% e depois testar uma arma nuclear, isso não valida retroativamente, de forma alguma, o argumento dos Estados Unidos de que o Irã poderia ter uma arma nuclear, porque eles não pretendiam fazer isso. A única razão pela qual estariam fazendo isso seria por causa de uma guerra de agressão contra eles. Então, é preciso deixar muito claro que se eles fizerem um teste, Trump vai dizer: vejam, eu disse que eles estavam buscando uma arma nuclear. Isso é, na verdade, olhar para a história de cabeça para baixo. Bom, com isso, embora pudéssemos continuar por mais uma hora, Vijay, muito obrigado. Precisamos encerrar esta conversa extraordinária, porque ela esclarece, coloca em perspectiva o que está acontecendo. Ela explica a absoluta estupidez de Trump e Bessent ao intensificarem ainda mais a escalada e empurrarem Irã, Paquistão, China e Rússia para mais perto uns dos outros, contra os interesses dos Estados Unidos e com maior resiliência a essa pressão. Então, muito obrigado pelos seus excelentes comentários, por esclarecer tudo para nós. Agradeço muito por você ter reservado um tempo nesse domingo. Nos veremos novamente no nosso horário habitual, na quinta-feira. Todo mundo que se tornou membro deste canal, por favor, clique em curtir e inscreva-se. Vá ao Substack, torne-se membro pagante, para que possamos entregar estas excelentes informações diretamente na sua caixa de entrada. E nos veremos novamente muito em breve. Muito obrigado. Alguma palavra final, Vijay? Não, estou ansioso para continuar nossa conversa. Nossa conversa é realmente interminável. Cada delas está relacionada à outra.
Thank you so Obrigada. much, Vijay. Muito obrigada, Vijay. É um prazer ter você aqui e eu sempre me sinto muito esclarecida toda vez que converso com você. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Very much. Bye bye.